irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no seu capítulo de número 29. Nós vamos ler só 2 versículos, Deuteronômio 29, versículos 5 e 6. Deuteronômio, versículos 5 e 6 do seu capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, graças te damos porque estamos aqui reunidos enquanto igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, de aprender um pouco mais sobre ela, Senhor. Quebranta os nossos corações, as nossas mentes, para que o que o Senhor tenha a nos dizer nessa noite faça sentido e para que nós a apliquemos em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse momento aqui do capítulo 29 de Deuteronômio, Moisés estava fazendo a renovação da aliança com o povo de Deus. E lembrou o povo dessas coisas que aconteceram com eles durante os 40 anos que eles passaram no deserto. E lembrou desse fato extraordinário, que nesses 40 anos, nem as sandálias dos pés dele, nem as roupas se desgastaram. E é algo extraordinário. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Viver o extraordinário de Deus aqui na terra. Nas 2 últimas mensagens que eu trouxe aos irmãos, quando eu estive aqui, eu falei a respeito de obediência e da dependência, de viver na dependência do Senhor. E eu creio que vivendo em obediência e na dependência do Senhor, nós vamos poder sim viver o extraordinário que Deus tem preparado para cada um de nós. E a gente fala muito a respeito desse assunto, a respeito do extraordinário de Deus. Mas será que nós temos de fato entendimento sobre esse assunto? Sobre o que isso quer dizer? A palavra extraordinário, a etimologia da palavra, o significado dela, é o que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, fora do comum, excepcional. E quem é assim? O nosso Deus é assim. Essa é a essência do nosso Deus. Essa é a essência dele e ela está presente na atuação criadora dele, que foi criativa, que foi irretocável e que é soberana. E é o desejo do nosso Deus que nós, os filhos deles, participemos dos seus propósitos e feitos extraordinários aqui na terra. Porém, poucos de nós vamos ter a oportunidade ou temos o privilégio de participar desse extraordinário que Deus tem. E bem nós sabemos que é por culpa nossa mesmo, que nós não conseguimos viver a plenitude do que o Senhor tem para nós aqui na terra. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, nos versos 20 e 21, ele diz a respeito do poder de Deus. Ele diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele tem o poder para fazer muito mais daquilo que pensamos ou que desejamos. Ele é o Deus do impossível. Então, ele faz coisas extraordinárias em nossas vidas. E isso só não acontece porque nós não permitimos. Com a dureza do nosso coração, com a nossa obstinação. E já que nós falamos aí a respeito do tempo do povo de Deus no deserto, a gente consegue identificar que aquele povo ele não pôde viver, aquela geração que saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, viveu esses 40 anos no deserto, vendo aquelas maravilhas que o Senhor fez, eles não viveram a plenitude do que Deus tinha para a vida deles, que era a terra prometida, Canaã, por conta dos pecados que eles cometeram contra o Senhor. No
na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, dos versos de 1 a 11, Paulo traz uma lista dos pecados que impediram o povo de Deus de usufruir tudo que ele tinha para eles na terra prometida. Se o Arthur puder colocar aí, que eu não transcrevi o texto aqui, eu vou ler com os irmãos. 1 Coríntios 10, de 1 a 11, diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignorem, o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E em um dia só morreram 23.000. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo escreveu isso há quase 2.000 anos atrás. E esse para nós é para nós também aqui, na atualidade. Então, os pecados que impediram o povo de viver a plenitude, o extraordinário que Deus tinha em Canaã para eles, foram esses: cobiça, imoralidade, murmuração, idolatria e pôr o Senhor à prova. E nós fazemos isso, irmãos. Talvez de forma consciente em alguns casos, outras vezes de forma inconsciente, mas nós o fazemos, porque nós somos pecadores, é a nossa natureza. E às vezes nós fazemos até pior do que aquele povo fez no deserto durante aquele tempo que eles viveram lá. E com a cara mais lavada do mundo, a gente se apresenta diante de Deus reclamando que Ele não nos tem abençoado. Aí a gente vai lá falar com Deus, né? Ô Pai, eu te obedeço, eu sigo os seus mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não idolatro. Eu honro meu pai e minha mãe. Aí eu imagino Deus olhando para a gente, orando assim, falando: não faz mais que tua obrigação. E está querendo alguma coisa em troca? Não é uma barganha. Né? Não se trata disso. Nós aqui, quando fazemos essas coisas, como seguimos os preceitos do Senhor, as leis dele, não é para recebermos recompensa. É a nossa obrigação enquanto filhos de Deus, enquanto criaturas renovadas em Cristo Jesus. A gente não está fazendo nada de extraordinário seguindo os mandamentos do Senhor. Não adianta a gente querer que Deus coloque uma estrelinha na nossa testa pelo bem que a gente faz. Não se trata disso. E o pecado que a gente comete contra o Senhor, ele nos afasta dele. Ele nos separa completamente de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Deus é incomparável, a santidade dele é inalcançável. E se nós não reconhecermos os nossos pecados, se nós não nos arrependermos deles, e se nós não os abandonarmos, nós jamais vamos viver as coisas extraordinárias que o Senhor tem preparado para o seu povo aqui na terra, que somos nós. Nós somos o povo de Deus. E Ele tem coisas magníficas para fazer em nossas vidas e por meio de nossas vidas. E somente nós somos os culpados de não permitir que isso aconteça. Nós é quem colocamos as barreiras para que o Senhor não trabalhe. Nosso coração é duro, é obstinado. A gente lê a Bíblia, lê a história de Israel no Antigo Testamento e fica julgando o povo de Deus. Nossa, o povo viu o mar abrir, o povo viu o maná cair do céu, o povo viu água sair da rocha. O povo viu um monte de coisa e está reclamando de alho, de cebola, de codorniz, que não tem carne. E nós fazemos as mesmas coisas todos os dias. A gente murmura: oh, Senhor, que emprego horrível que eu tenho.
eu viro o pneu o dia inteiro lá, estou cansado disso. Reclamamos do que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim, murmurando, pondo o Senhor à prova, nós jamais vamos viver o que Ele tem de melhor para nós aqui na terra. Apesar de que Ele já nos entregou o melhor. Numa conversa, a gente indo, né, Tom, para Atibaia, agora esse fim de semana, no curso que a gente faz lá, a gente tocou nesse assunto, né? O melhor de Deus já veio para nós, que é Cristo Jesus. Mas Ele tem mais coisas extraordinárias a fazer nas nossas vidas aqui na terra. Basta que nós permitamos que Ele assim o faça. E nós estamos vivendo, meus irmãos, em tempos extremamente difíceis. Muito tem se falado em crise financeira, crise econômica, em guerras. A gente tem visto tantas guerras do século passado para cá. Olha quantas guerras nós já ouvimos falar, quantas nós estamos vendo acontecer. Tem se falado também nas mudanças climáticas. Nós estamos vendo aí a natureza toda bagunçada. Conversei com um amigo ontem e hoje, ele mora na Irlanda. Já tem uns quase 20 anos que ele mora lá. Perguntei como é que estavam as coisas. Ele disse, rapaz, ontem foi o segundo dia no ano que fez sol o dia inteiro aqui. Nós já estamos em maio praticamente. Fez só 2 dias de sol durante o ano todo. Não é comum. Olha o calor que nós estamos ainda, já estamos aí finalizando abril. E está quente ainda. A gente está ouvindo falar aí, não sei se os irmãos têm acompanhado, a respeito dessas erupções solares que têm acontecido. Eu não sou nenhum cientista, nenhum astrônomo, mas parece que o Sol vive um ciclo aí de 11 anos, e esse ano é um ano desse ciclo de maior atividade do Sol. E eu lendo a respeito do assunto, eu vi que lá em 1º de setembro de 1859, lá no século XIX, aconteceu uma das maiores erupções solares já registradas na Terra. O Sol emitiu erupções equivalentes aí a 10 bilhões de bombas atômicas. 10 bilhões de bombas atômicas. E aquela tempestade magnética atingiu a Terra, e na época os telégrafos pararam, as comunicações de rádio pararam de funcionar, e os cientistas estão preocupados com isso hoje em dia, né? Toda a nossa comunicação depende de satélites que estão fora da magnetosfera, que é a parte ali da nossa atmosfera que nos protege das ações do magnetismo do Sol. Então, os nossos satélites estão lá fora. Se acontecer um evento desse de 1859, a gente fica no escuro. A gente fica sem comunicação, sem internet, a gente fica sem energia elétrica, porque o magnetismo ele atinge a questão da energia elétrica também. E você imagina a gente vivendo num tempo desse, sem poder se comunicar, sem ter energia elétrica, sem comunicação de rádio ou internet. Seriam tempos muito difíceis. E o mundo está preocupado com isso nos dias de hoje. Mas são em tempos como esses, de dificuldade, de adversidade, que Deus se manifesta e o seu extraordinário acontece na vida do seu povo, acontece em nossas vidas. A gente tem vários exemplos na Bíblia aí com relação a isso que eu acabei de falar. Vamos começar lá em Abraão. As dificuldades que ele teve, sair da terra dele, ter um filho na velhice com 100 anos, isso é extraordinário, irmãos. Depois, Deus pedia esse filho, 3 dias de caminhada até um monte para fazer o sacrifício, Deus provê o cordeiro. Um extraordinário Abraão viveu. Moisés, no Egito, as coisas maravilhosas que foram feitas através da vida de Moisés no Egito, a abertura do Mar Vermelho, esses 40 anos que eles passaram no deserto, não passaram fome, não passaram sede, não passaram frio nem calor. A nuvem ia durante o dia sobre eles e a coluna de fogo protegendo e aquecendo durante a noite. Jericó, irmãos, que é negócio mais estranho que aquele. Quem é militar aí consegue entender essa estratégia de guerra do Senhor? Vocês vão ficar andando em volta da cidade e ela vai cair. Olha que extraordinário, que coisa de doido isso. Só o Senhor do impossível que é capaz de fazer coisas assim. As guerras que o povo passou, do nada surge um anjo que entra no acampamento inimigo e mata mais de 100 mil homens numa noite. Outra hora são 300 pessoas que acabam com um exército de 30, 40, 50 mil inimigos. É o extraordinário de Deus.
Eliseu com o azeite lá da viúva, quem conhece a história. Até brinquei com o Tom também na nossa conversa, que são 2 horas de viagem, então a gente tem que ficar inventando assunto para falar, né? E a gente fala da Bíblia. Nós somos cristãos, vamos conversar a respeito da Bíblia. E eu falei, pensou, Tom, se essa viúva, se o marido dela fosse um oleiro e ela tivesse um estoque de vasilha em casa, ele estava até hoje sentado lá colhendo azeite. Porque o azeite só parou porque acabaram as vasilhas. É o extraordinário de Deus na vida daquela mulher, daquelas crianças. Também tem Elias, né, aquela passagem extraordinária dele com os 450 profetas de Baal, que o fogo desceu do céu, consumiu, depois ele foi para o deserto, foi alimentado por corvos. O extraordinário de Deus. Jonas no ventre do peixe. Daniel e seus amigos. A gente lê essas passagens assim, de uma maneira rápida, e não dá atenção. Nem caminhar numa fornalha acesa ali, com um poder 7 vezes maior do que o normal. Esse aqui é um fio de cabelo deles serem chamuscados. A gente via um cachorro na rua, já fica com medo. Daniel ficou uma noite lá, com vários leões numa cova, e nada aconteceu. Ficou batendo papo com os leões lá de boa, e os leões não abriram a boca. É o extraordinário de Deus. Os apóstolos, em várias ocasiões com Jesus Cristo, quando nós lemos o Novo Testamento, viveram coisas magníficas com o Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, que apenas tocou na orla da veste do Senhor e viveu o extraordinário. 12 anos doente, com hemorragia. E num estalar de dedos aquilo se foi. Isso é o extraordinário na vida das pessoas aqui na Terra. A gente vê o próprio apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, na pregação do Evangelho, a gente viu tanto que não só o apóstolo Paulo, mas que todos os apóstolos sofreram por conta da palavra do Senhor, viveram o extraordinário do Senhor. E é o que o nosso Pai deseja fazer em nossas vidas. E por meio de nossas vidas. Porém, para nós vivermos o extraordinário de Deus, nós precisamos trabalhar alguns aspectos em nossas vidas. E a gente vai falar um pouquinho a respeito deles aqui. E o primeiro deles é que nós precisamos de desafios extraordinários em nossas vidas. O Ricardo, no domingo passado, falou a respeito dos desafios que nós vivemos aqui na Terra. E eu cito aqui Davi, que teve um grande desafio na vida dele. Vários, né? Mas o que a gente mais nota e tem lembrança é a luta dele contra Golias. E ele não se amedrontou diante do desafio como esse. E hoje em dia está cheio de filisteu incircunciso aí fora no mundo, né? E nós precisamos ter a intrepidez que Davi teve, ter essa coragem de enfrentar esses desafios gigantescos aí, para que nós vivamos o extraordinário de Deus em nossas vidas. Nós precisamos dar o extraordinário a Deus. Não adianta só a gente fazer o feijão com arroz, o café com leite aqui, e querer que Deus faça algo diferente em nossas vidas, mais do que Ele já tem feito. Não que ele precise fazer, ou que Ele tenha que fazer, que Ele nos deva algo de forma alguma. Mas nós pensamos assim. Nesse ponto de dar o extraordinário a Deus, eu uso como exemplo aquela mulher que derramou o nardo caríssimo aos pés de Jesus. A passagem está lá em João, no capítulo 12, nos versos de 1 a 3, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Outra coisa extraordinária que Deus fez. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Marta servia, desculpa. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Ela entregou o extraordinário ao Senhor, sem pensar. E muitas vezes, quando a gente faz isso, vem sempre um Judas Iscariotes nos apontar o dedo. Né? Se a gente for seguir aqui na leitura da palavra, a gente vê, né, que Judas jogou o perfume aí no pé de Jesus, perfume caro, 300 denários, para a gente trazer assim, o preço
o valor disso, né, 300 denários, eram como se fosse 300 dias de trabalho de uma pessoa lá, 1 ano de trabalho praticamente. Pensa bem, tu trabalhar 1 ano inteiro sem gastar um centavo para comprar um perfume. E essa mulher vai e derrama esse perfume aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Ela deu o extraordinário. Ela foi além. E aí veio Judas se apontando o dedo, porque ele queria a grana, né? Queria vender, não estava preocupado com os pobres, ele queria colocar nos bolsos. E está cheio de gente assim também, a gente está cercado de gente assim. Quando você faz algo de extraordinário para o Senhor, para o reino dele, muitas pessoas nos apontam, nos acusam e tentam nos puxar para trás, tentam nos desanimar. Mas a gente tem que seguir em frente. Nós precisamos de uma fé e de atitudes extraordinárias para que nós vivamos o extraordinário de Deus aqui. Pedro tinha um grande desafio pela frente, mas ele venceu pela fé o mar do medo e das incertezas. Tomou a atitude de sair do barco e andou sobre as águas com Jesus. Essa passagem está lá em Mateus 14, de 25 a 29, que diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Que extraordinário, meus irmãos. Você vê Jesus e falar: Senhor, deixa eu ir até ti. E não vai haver, quando você tem essa fé, quando você tem essa atitude, não há obstáculo que te impeça de chegar ao Senhor. Quando você tem atitude, tem uma fé viva no seu coração. Você caminha sobre as águas, você caminha em volta de muros e eles caem. Você derrota leões. É magnífico o que Deus pode fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, quando nós apresentamos uma fé e temos atitudes extraordinárias. Nós precisamos ter um relacionamento extraordinário com Deus. Quinta-feira o pastor pregou a respeito disso. Quem esteve aqui foi abençoado com uma palavra magnífica. Se você não teve, ouve, está lá no YouTube, no canal da igreja. Foi uma palavra de uma simplicidade gigantesca, mas atingiu profundamente os corações das pessoas que estiveram aqui. E ele falou sobre o relacionamento de Deus, com Deus. Então, nós precisamos ter um relacionamento. Assim, eu trouxe aqui o relacionamento de Davi com o Senhor. O relacionamento que Davi tinha com o Senhor era profundo. Nós vemos isso na história de Davi, quando nós lemos as Escrituras. Lá em 1 Samuel 13, 14... a palavra diz: mas agora seu reinado não permanecerá. É Samuel falando a respeito de Saul. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Entra naquilo que eu falei. Então, quando nós obedecemos e vivemos a dependência do Senhor, nós vivemos o extraordinário dele. E aqui Davi, antes mesmo de ter vivido essas coisas magníficas, ele já tinha o coração voltado ao Senhor. Ele já nutria um relacionamento íntimo com Deus. Era o homem segundo o coração de Deus. Lá em Salmos 27, no versículo 4, um salmo davídico, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. É um relacionamento íntimo. Você buscar estar na casa do Senhor. Tem uma música do Fernandinho que fala isso, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Vou cantar não, senão todo mundo vai embora. E é maravilhoso a gente poder buscar o Senhor, querer estar na casa dele. Esse em relacionamento íntimo faz com que isso aqueça o nosso coração e nos impele a querer ter esse relacionamento igual Davi tinha com o Senhor. Atos 13, 22, o escritor de Atos, relembra a respeito de Davi também, que diz assim, Atos 13, 22, depois de rejeitar Saul, levantando-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Esse relacionamento íntimo com Deus nos permite isso, fazer tudo o que é da vontade do Senhor, independentemente de nós buscarmos entender
o que Deus está querendo de nós através das coisas que Ele faz em nossas vidas. É isso que nós devemos fazer, buscar fazer a vontade do Senhor, para ter esse relacionamento íntimo e viver o extraordinário de Deus. E aí, para completar essa questão do relacionamento com Deus, eu trago o texto de Isaías 55, no seu verso 6, que diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A gente pensa algo, pensa que é grande, e Deus vem e traz uma palavra. O que eu tenho para vocês é muito maior. Eu tenho um extraordinário para a sua vida. Basta que você queira viver, basta que você me procure, enquanto eu posso ser achado. Que você vai viver coisas incríveis, diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo isso. Nós também precisamos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Vamos voltar lá, na história de Pedro no mar, nesse capítulo 27, no capítulo 14 de Mateus. Se a gente for ler o verso 30, a gente vê o que aconteceu com Pedro quando ele tirou os olhos de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. É isso que acontece. Você está na sua caminhada, conforme o Tom falou hoje de manhã, tendo como alvo Cristo Jesus. Vêm as adversidades da vida, você desvia o seu olhar por um segundo que seja, você começa a afundar, as coisas começam a dar erradas. E aí você tem que clamar pelo socorro do Senhor, sendo que você já estava ali no caminho. Então não tire os seus olhos do Senhor. Mantenha seus olhos fitos em Cristo Jesus, que você vai viver esse extraordinário que Deus tem para a sua vida aqui na terra. Nós também precisamos priorizar um tempo na presença de Deus. Aí hoje, ouvindo o Tom falar, estou falando bastante de tu, né, Tom? Tá vendo? Tu tá tendo uma forte influência na minha vida, isso é bom. Né? O Tom falou, não se trata de tempo com Deus, se trata de vida com Deus. Então, eu vou mudar aqui o que eu escrevi, tá, Tom? Se tu me permite usar as suas palavras, a gente não precisa priorizar um tempo na presença de Deus, a gente precisa priorizar a nossa vida com Deus. É extremamente necessário que nós dediquemos, eu coloquei tempo aqui, mas vou mudar, que nós dediquemos a nossa vida ao Senhor. Que na questão do tempo aí, o escritor de Eclesiastes diz lá no verso 3, no capítulo 3, no seu verso 1, que há tempo para tudo, para cada propósito de Deus aqui debaixo do céu. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para matar, tempo para viver. Tem tempo para tudo aqui na terra. E a gente só vai viver esse tempo com o Senhor se nós dedicarmos a nossa vida totalmente a Ele. E não só um tempo de qualidade, mas dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Assim como vários personagens o fizeram e nós lemos coisas magníficas que o Senhor fez na vida deles. Ainda nós devemos desenvolver uma vida de adoração ao nosso Deus. Adoração sincera. Adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme João diz lá no seu capítulo 4, no verso de 23. E por que nós devemos fazer isso? Porque são estes adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É magnífico isso que nós vivemos aqui. Ainda mais nós que somos privilegiados e que isso não infla o ego de vocês, meus irmãos do Ministério de Música. Ainda mais nós que somos privilegiados de ter um Ministério de Música tão bom quanto esse que nós temos. Então a gente vem aqui nesse momento de louvor, a gente está nesse ambiente, a gente se sente tocado, a gente está nessa vibe de louvar o Senhor. Isso é bacana, isso é adoração. Mas essa adoração que João está falando aqui é aquela adoração no íntimo, no seu espírito, de verdade. É tu sozinho lá com o Senhor no quarto, de joelhos. Senhor, eu te adoro.
Muitas vezes eu me ajoelhei para orar ao Senhor, para pedir coisas para mim, sendo egoísta até, e eu não conseguia. A única coisa que vinha na minha mente, a única palavra que saía da minha boca é: eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. E é essa adoração em espírito, em verdade, ali no seu íntimo. Não que esteja errado a gente estar aqui, fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos, adorar o Senhor, não. Mas aquela adoração no íntimo é que o Senhor busca de nós. Nós também devemos orar, jejuar e ler a palavra. Isso também faz parte do pacote de intimidade com Deus. Se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não alimentarmos, de novo, viu, Tom? Você de novo. Tom falou hoje de manhã de onde tem sido a sua fonte, onde você tem se alimentado, qual a água que você tem bebido. É aqui, a palavra de Deus é que nós temos que nos alimentar. Aí sim a gente vai viver o magnífico, o extraordinário do Senhor. E também nós devemos buscar relacionamentos que nos edifiquem. Salmos 1:1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. A gente tem uma amiga lá em São João da Mata, a Josimara. Ela é muito importante na nossa vida, ela teve um peso muito grande na minha conversão, e ela fala uma frase com muita frequência, e a gente leva essa frase para a nossa vida. Ela diz que o que não edifica, não fica. E nós temos de fazer isso. Essa semana, nesse mundo tecnológico que nós vivemos, das redes sociais, do supérfluo que nós vivemos, a gente se pega gastando tanto tempo com besteira na internet. A gente fica vendo uns vídeos lá no Facebook, no Reels, no Instagram, em tantas outras redes sociais aí, e a gente perde tempo com isso. E a minha esposa sempre vinha me falando: você tem gastado muito tempo com isso, você tem gastado muito tempo com isso, você tem gastado muito tempo com isso. E essa semana nós tivemos uma questão a respeito disso, e o Senhor tocou no meu coração. Eu a chamei para uma conversa e disse: tu tem razão, eu tenho gastado muito tempo com isso. E isso não tem me edificado. A tecnologia, a despeito dela ter trazido coisas maravilhosas para o nosso mundo, também vieram coisas ruins. Eu costumo dizer que a gente não é evoluído o suficiente para ter acesso à tecnologia que nós temos hoje. E eu chamei minha esposa e falei: eu estou cancelando a minha conta no Facebook. Eu não posto nada, não sei se os irmãos percebem, eu não curto nada, não há atividade na minha conta em redes sociais. Não tem Instagram, não tem Twitter, acho que nem chama isso mais. Tinha só o Facebook, que eu criei por uma questão de trabalho, e acabei me pegando com essa questão. Sentava no sofá, chegava do trabalho e ficava lá, vendo vídeos e perdendo meu tempo. Falei: não, isso não está edificando. Isso está tirando o meu tempo com a minha família. Isso está atrapalhando o meu sacerdócio dentro da minha casa. O tempo que eu estou aqui gastando com esses vídeos que eu gostava de ver, corrida, esportes, eu gosto muito de qualquer tipo de esporte. Então eu ficava lá vendo futebol, corrida, golfe, basquete, beisebol. Estava lá e a minha família do lado, sendo deixada de lado, por coisas que não me edificam. Falei: não, a gente tem que jogar fora. É isso que a gente tem que fazer quando a gente lê aquela fala do Evangelho que diz que se teu olho te faz pecar, arranque-o fora. É melhor entrar cego no reino de Deus do que não ir para lá e manter os dois olhos. Então não é que a gente vai sair arrancando o braço, o olho, mas vamos tirar aquilo da nossa vida que não nos edifica. O que não edifica não fica. A gente tem que fazer essa análise, ver o que a gente está dando prioridade. Senão a gente jamais vai viver esse extraordinário que Deus tem para nós. Indo para a conclusão, meus irmãos, dessa mensagem que eu tinha a trazer, nós vemos aqui que para viver o extraordinário de Deus, a gente tem que cultivar um relacionamento extremamente íntimo com Ele, através de oração, leitura da palavra, comunhão com Cristo e sua igreja, e por aí vai. Nós aprendemos que o extraordinário de Deus vai acontecer em nossas vidas nos momentos mais difíceis,
conforme vimos nos exemplos bíblicos que eu citei aqui essa noite, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. É na nossa fraqueza que o poder de Deus aparece. Quando sou fraco, aí sim é que eu sou forte. Paulo diz no versículo 10, se o Arthur colocar aí, que ele diz, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Não pelas nossas forças, é porque aí é que o poder de Deus aparece em nossas vidas. É aí que nós vivemos o extraordinário, para que nós não nos vangloriemos naquilo que fazemos. É quando estamos fracos é que somos fortes. Nós identificamos também que nós somos os únicos culpados por não estarmos vivendo as coisas extraordinárias que Deus tem para nós, por conta dos nossos pecados. Então a gente tem que se analisar todos os dias. Hoje eu tenho falhado, eu tenho provado ao Senhor, eu tenho me adulterado, não só no sentido sexual da palavra, mas o adultério espiritual. Eu tenho feito isso, eu tenho murmurado, eu tenho cobiçado o que não é meu, eu tenho sido cobicioso, que é quando a gente busca o nosso prazer em função de outra pessoa, ou em função de outrem ou do próprio Deus. Nós queremos alimentar o nosso ego com os nossos desejos, fazer essa análise todo dia e pedir perdão ao Senhor, se arrepender genuinamente dos nossos pecados e, além disso, abandoná-lo. Parece fácil, mas não é. Falando parece fácil, mas é uma luta diária que nós temos. E jamais nos esqueçamos, meus irmãos, que apesar de nós termos falado aqui de viver coisas extraordinárias de Deus, não significa que tais coisas sejam necessariamente grandiosas conforme as coisas que eu falei aqui. Abrir o mar vermelho, andar em torno de Jericó e o muro cair, caminhar sobre as águas. Muitas dessas coisas extraordinárias, serão vividas e vistas apenas por você e por Deus. E terão um valor extraordinário somente aos teus olhos. Pois são coisas que Deus preparou especialmente para você, para que o nome dele fosse louvado e glorificado por meio dos acontecimentos na sua vida e através dela. Então a gente fala de viver o extraordinário de Deus e quer coisas magníficas, fora do comum, porque o extraordinário é fora do comum. Mas às vezes o extraordinário é pequeno. São coisas que somente você vai ver como extraordinário. É uma cura de uma doença que hoje a gente não está dando o devido valor que tem, é esse milagre que tem acontecido. Minha mãe foi curada de um câncer, hoje não tem mais nada. E não houve da nossa parte aquele sentimento de, nossa, que coisa magnífica que o Senhor fez nas nossas vidas. Essa mesma amiga Josi, ela tinha um problema no ovário. Ela fez uns exames, deu uns negócios muito estranhos lá. Ela tinha que fazer uma cirurgia para retirar todo o sistema reprodutivo dela, tirar todo o ovário, tudo ali. Era um câncer de uma espécie lá que eu nem sei qual era. Ela fez o exame para que ela precisaria fazer essa cirurgia. Ela chegou no médico, entregou o exame, o médico abriu e falou: "Tá certo, esse exame é seu?" Ela falou: "É meu." Ele falou: "Não tem nada aqui. Seu útero está limpo." O magnífico de Deus está lá, vivendo plenamente. Não passou por cirurgia, está curada. É o extraordinário de Deus. São coisas assim que nós não estamos dando atenção. Exatamente. Quem foi na casa do pastor aqui na segunda-feira, na Segunda com Deus, foi lá na casa dele, pôde ouvir alguns testemunhos vindo da boca da própria família. Eles viveram coisas extraordinárias durante a construção daquela casa lá, que só eles viveram, só eles sabiam que foi para eles. E eles compartilharam conosco lá, e nós podemos identificar que coisa magnífica o Senhor fez na vida deles, por conta da fidelidade. E também você pode viver o extraordinário de Deus para que mais pessoas, além de você, sejam abençoadas pelos feitos e maravilhas de Deus em tua vida. A gente pode tomar como exemplo aí a vida de Esther, uma menina órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo.
sem expectativa nenhuma. O pastor já pregou aqui a respeito de Juízes, o valor que a mulher tinha naquela época, infelizmente. Então, ainda mais uma mulher, uma jovem, apesar da beleza que tinha, era órfã, não tinha expectativa nenhuma. E foi colocada por Deus como rainha naquele lugar. Mas não para o bel prazer dela. Tinha um propósito. Era para que o extraordinário que aconteceu na vida dela, que foi ela sair de uma vida de órfã e virar rainha, para que outras pessoas fossem abençoadas. Através do fato dela ter sido colocada lá como rainha daquele reino, o povo de Israel foi salvo. Eu não vou contar a história aqui, os irmãos devem conhecer lá. E se não conhecerem, eu sugiro que leiam, porque é magnífico o livro de Esther. O que Deus fez na vida dela e fez na vida do povo dele naquela época. Agindo desta forma, meus irmãos, nós vamos viver o extraordinário de Deus aqui na terra, para que na glória nós vivamos o ultra, o mega, o super, o hiperordinário que Deus tem reservado para nós com Ele. Aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum viu e aquilo que mente nenhuma imaginou. Nós vamos viver com o Senhor na glória. Amém? Vamos louvar o Senhor.